Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito do silêncio. Há algum tempo atrás eu postei um vídeo falando a respeito das duas vozes, né, que parece que ficam atuando constantemente na nossa mente, né? E essa sensação de que uma voz é do diabinho e outra voz é do anjinho. E aí, qual que era a voz, né, que a gente devia seguir? Aí o Stefan colocou, eu gostaria que você falasse quando essas duas vozes cessam e quando acontece o silêncio, né? Para falar bem a verdade, é muito raro esses momentos em que eu me conecto com esse silêncio. E a primeira vez que isso aconteceu, na verdade, me trouxe uma sensação muito de medo. E aí o silêncio veio acompanhado assim de uma sensação de que aí já não era mais o silêncio, né? Então eu vou falar antes do silêncio. Então assim, eu me lembro que eu tava, né, ali num estado meditativo muito profundo e de repente era o vazio, era a ausência, e ao mesmo tempo em que era nada, era tudo. Tudo estava ali dentro, ao mesmo tempo em que nada estava acontecendo. E a sensação mesmo, se eu for tentar descrever assim alguma coisa, era de 1000 orgasmos ao mesmo tempo, infinitos. Então assim, eu não sei nem explicar como que era essa sensação, sabe? E aí de repente veio um pensamento: nossa, mas e o meu corpo? E o que aconteceu comigo? E qual o meu formato? E cadê a minha história? Porque era uma ausência mesmo de história. E eu acho assim que, na verdade, no meu caso, né, às vezes em que eu acessei esse silêncio, em que nada se manifestava e que, né, os yogis, os grandes mestres iluminados dizem que é no silêncio que Deus se manifesta, né? O medo que se apresenta é um medo de um senso de perda de identidade, como se naquele silêncio a Juliana não existisse. É como se eu tivesse um vislumbre de tudo aquilo, né, que os mestres, os caminhos apontam, de que não existe esse meu ser pessoal separado, individualizado, especial, né? Que ele não existe. É como se naquele momento eu soubesse que era verdade, mas não era. Enquanto eu estava no silêncio, não era angustiante, e aliás não tinha sentimento algum, né? Então a gente não percebe que esse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, nos aponta para uma direção de que nós somos apenas uma gota e nós queremos fazer parte do oceano. Só que quando isso acontece de fato, quando nós nos tornamos o oceano, a gente sente falta do nosso ser separado, sofredor, né? Que tem todas as mazelas, que, enfim, que sofre e mesmo até que seja feliz, que tem uma história, né? Aqui viveu, né? Nasceu, viveu e morreu Juliana, né? A gente quer deixar uma marca, uma espécie de rastro no mundo que prova, que comprova a nossa existência. Como se as pessoas não se lembrassem de nós, como se a nossa existência não tivesse valido a pena, como se a gente não tivesse existido, né, como referência. Então, eu nem sei, na verdade, Stefan, muito o que falar a respeito do silêncio, até porque eu acho que ele transcende mesmo as palavras, né? Mas é para essa experiência que a gente está caminhando. E o nosso problema, a nossa questão é que a gente, quando acontecem situações em que a gente pode, né, tem a possibilidade de ficar em silêncio, na verdade a gente tem essa possibilidade o tempo inteiro, né? O que vem é o medo. E até é interessante assim eu falar sobre isso, porque o silêncio não necessariamente precisa ser um ambiente silencioso, porque se você prestar atenção, mesmo agora, né, que parece que tem um silêncio, se você prestar bem atenção no fundo, você vai perceber que tem, ó, alguém deu uma martelada em algum lugar, eu tô ouvindo um carro passando lá longe, tem os passarinhos piando, meu cachorrinho tá aqui embaixo se lambendo, então assim, não se trata do silêncio sonoro, né? Nesse sentido, silêncio, ausência de som, não é disso que se trata,
Porque você pode estar na maior bagunça, assim, na maior multidão gritando e a sua mente estar em silêncio, né? E o que é estar em silêncio nesse caso? Então, assim, é não ouvir nem uma voz e nem a outra, é estar num lugar, as coisas acontecendo e eu não fico pensando, ai, nossa, agora eu tô super tranquila, ó, as pessoas estão super agitadas e eu tô aqui escolhendo a paz. Não existe nenhum barulho interno, né? Eu estou ali simplesmente presente, observando aquilo sem que nada se manifeste, sem que não haja uma opinião, sem que não haja, aliás, sem que haja uma opinião e sem que haja um parecer a respeito daquilo que acontece, né? Simplesmente estar presente naquele momento em silêncio, né? E isso é o que a gente busca no fundo, nem uma coisa nem outra, né? Muito obrigada, assim, Stefan, por nos lembrar realmente disso, né? E que, assim, que esses momentos, quando eles acontecem, que a gente não se perca nesse sentido de achar que está perdendo a identidade, que eu tenho que ter uma opinião formada sobre as coisas, que eu tenho que, enfim, ouvir alguma coisa e ter um parecer a respeito dessas coisas, né? E que o silêncio se manifeste, que eu sinta verdadeiramente a presença de Deus, porque nesse momento de verdade, os momentos em que eu consegui estar em silêncio, eu me senti muito amada, muito preenchida. Era um preenchimento vazio. É estranho até de falar, mas era uma sensação de preenchimento que não tinha nenhuma referência externa e nem mesmo interna para aquilo que eu estava sentindo. Era isso então que eu queria compartilhar com vocês, gente. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. E namastê.